Olá. Uma das coisas que mais se tem criado na política no nosso país são narrativas, muitas vezes para manipular a população desinformada e tem conseguido enganar muita gente, manipular, doutrinar muitas pessoas, né? Muitas narrativas, muitas coisas. Então, um cara, só porque ele não aceita juntar-se ao sistema para governar, para ter harmonia junto com o sistema, com os esquemas que tem lá dentro, para os projetos de poder de quem se elege, ele quer andar sozinho, então ele sente dificuldade e as pessoas vão perseguir. E foi assim com o ex-presidente do nosso país, que foi perseguido durante todo o seu mandato e continua sendo perseguido. Por quê? Porque ele ainda ele ainda é um nome forte na política, né? Influência muito forte devido às suas políticas voltadas para os cuidados com o nosso país. E aí, quando ele estava no poder, as pessoas que perseguem, elas usam todas as ferramentas que elas têm. A mídia, né, que muitas vezes é paga para manipular as informações, para levar as informações para a população que tem acesso apenas àquelas redes abertas, aqueles canais mais acessíveis pelo público, pelo grande público. Então, são esses canais, são esses meios de comunicação que esse sistema usa para levar essa informação até a população e manipulá-las. E aí os artistas que têm muita influência também, eles fazem acordo, eles são comprados por esse sistema para quê? Para que esses artistas influenciem a cabeça de muitos seguidores, de muitas pessoas ali que são pessoal são sua audiência, né? Os seus seguidores. Então, aquelas pessoas vão sofrer a influência desses artistas. E aí, esses artistas são muitas vezes uma ferramenta nas mãos do sistema para enganar a massa, né, a população. E aí tem muitas pessoas enganadas. E aí as narrativas vieram desde o leite condensado, tentando incriminar o governo. Então tivemos muitas coisas aí, as pessoas perguntando o que esse governo fez de bom. Por quê? Porque as pessoas têm um pensamento socialista de que só é bom aquele que faz algo diretamente, dando benefício ali na sua mão para você gastar. O socialista, ele pensa isso. Quando, na verdade, o que precisa ser feito de bom é infraestruturar o nosso país, como foi feito pontes, como foi feito rodovias, como foi feito muitas privatizações, que ajuda a desenvolver o nosso país, enxugamento de muitos setores públicos, por exemplo, o CEAGESP lá em São Paulo, reduziu o número de funcionários, expulsou pessoas que estavam lá, utilizando daquele espaço para outras finalidades, mas as narrativas é sempre de incriminar, né? E aí querem eliminar os adversários mais fortes. Então, uma das coisas que os socialistas falam é que todos os outros governos, quando estavam no poder, os presidentes, eles concorreram à reeleição e se reelegeram. E esse daí estava com a máquina na mão e não se reelegeu. Uma prova de que ele é tão ruim. Será que não é o contrário? Será que todos esses outros que estavam com o poder na mão, a máquina, se reelegeram exatamente porque ele estava com a máquina na mão e utilizaram dessa máquina, né? Será que não? Porque a gente vê em algumas ditaduras aí, os ditadores, eles continuam no poder e eles continuam com a máquina na mão e se reelegem. É assim nas ditaduras comunistas que a gente vê aqui ao nosso redor. Então a gente teve um governo aí, do Pátria Amada Brasil, que foi todo no sentido de trazer segurança para o nosso país. Sem segurança a gente não empreende, sem segurança não tem turismo, sem segurança não tem investimento no nosso país, não tem produção. E aí o governo trabalhou no sentido de aumentar a segurança, né, no nosso país, batendo de frente contra todos os movimentos que trazem a insegurança, como por exemplo, era forte contra o movimento dos sem terra, que é um movimento violento, era forte contra a criminalidade, era um governo que pelo menos em suas falas e nas suas ações, nas tomadas de decisões, é no sentido de acabar com a insegurança, de minimizar a insegurança que a gente tem no nosso país. Ao contrário do que a gente vê em outros governos por aí, em outros regimes, que parece querer trazer a insegurança, parece querer dificultar para o setor privado, para o setor que produz as riquezas no nosso país. Outros governos parecem trabalhar nesse sentido. E a massa da população não vê, né? A gente teve um governo que trabalhou no sentido de privatizar. As pessoas pensam que privatizar é apenas vender uma empresa do governo para um particular, vender sem orientação nenhuma, mas na verdade tem umas leis, umas regras a ser seguidas. Aquela pessoa que comprou aquela empresa, ela vai ter que seguir aquelas regras. E ao privatizar, aquela empresa vai trabalhar, prestar o serviço com mais qualidade, as pessoas vão ter um serviço com qualidade. Por exemplo,
o marco do saneamento, onde as empresas iriam investir no setor privado ali, ia investir no ambiente urbano ali, no meio ambiente urbano, pavimentando ruas, investindo em esgoto, em tudo isso, a população ia ter um serviço com mais qualidade, pois ela vem pelo setor privado, e aí o governo ia cobrar junto e a população ia cobrar junto, então ele iria prestar um serviço com qualidade. E aí, esse cara que iria investir, já que o município não tem dinheiro para investir, o particular iria investir e iria receber o retorno ali daquilo que ele investiu. Todo mundo ia ganhar, inclusive o governo, que ia ter uma administração boa, onde ele promoveu, ele deu condições para que o setor privado passasse a ajudar a melhorar a vida da nossa população. Mas quando entrou esse outro governo aí, já queria cancelar essa lei aí do saneamento básico, já queria votar contra, quer reduzir, quer acabar com tudo que está dando certo, com tudo que é bom para o nosso país. Por quê? Porque parece querer destruir o nosso país, parece querer as dificuldades, parece querer que a população viva cada vez mal e dependente do governo, né? Quer frear, por exemplo, a água do Rio São Francisco, ela traz segurança, ela traz condições para que o homem se fixe ali no seu local e não precise se deslocar para ir em busca de trabalho ou em outras regiões, em busca de produzir sua vida, de conduzir sua vida em outra região, porque ele tendo algo ali, ele tem mais condições de sobreviver ali na sua localidade, na sua região, no seu estado. Mas alguns trechos que estavam funcionando no outro governo já não estão agora, né? O Rio São Francisco já não está funcionando como estava no outro governo. Então, o que é que esse governo quer, se não usar a máquina para ajudar o nosso país a melhorar, né? A melhorar a vida da população? O governo é para ser usado em benefício da população e não em benefício de quem foi eleito e está lá para administrar. E para isso, para as pessoas terem melhores condições, basta ter liberdade, porque o mercado anda sozinho. As empresas vão passar a investir se elas tiverem condições, se o governo automaticamente for criando leis de liberdade econômica, liberdade que faça o empresário arriscar o seu capital, arriscar um projeto. E assim, quanto mais empresas atuando no nosso país, mais vamos ter emprego, mais vamos ter uma superprodução, mais vai ter arrecadação de impostos, sem dificuldade, sem ter que estar cortando da educação, da saúde, sem ter que estar cortando a verba que vai para o município, sem ter que estar fazendo tudo isso que esse governo atual tem feito. E aí privatizar, muitas vezes, significa, por exemplo, uma das formas de privatizações é a concessão, onde a empresa do governo fica por um período ali nas mãos de um administrador particular. Então é um contrato que ele vai fazer e aí ele segue aquelas regras. Quando termina aquele contrato, ele pode renovar ou passar para outro administrador. Essa é uma das formas de privatização, a concessão. E existe também a permissão. A permissão nada mais é do que o governo é quem tem direito ali a mexer naquela parte do nosso país, por exemplo, naquela terra, para construir uma estrada de uma cidade a outra. Esse governo pode dar essa permissão para um particular que tem o dinheiro para investir e construir a estrada, e aí todo mundo vai se beneficiar dessa estrada. E o particular vai ganhar por ter investido ali o seu capital. O governo não tinha dinheiro para investir naquela estrada, então o governo apenas passou a permissão para o particular e todo mundo ganhou. O país foi infraestruturado, se desenvolveu, teve emprego, teve uma via de circulação, reduziu os fretes, o custo do transporte, e ali a mercadoria lá no produto final ali chegou mais barato por conta desse investimento que veio do particular. Então privatizar é isso, é dar condições para que a privatização, para que o setor privado seja forte, pois todos os países que são bem desenvolvidos têm um setor privado forte, e não um setor socialista, comunista, controlador e centralizador, como nesses países de regime comunista, né? Porque ali, onde só quem manda é o governo é dono de tudo, a população vive mal e vive controlada pelo governo. Então é isso que a gente quer, quem é anticomunista, antissocialista, quer a liberdade para a gente mesmo produzir as riquezas e a gente mesmo administrar. Quanto mais pessoas estiver trabalhando para si mesmo, como autônomo, como independente, mais o nosso país vai bem, mais o salário de todo mundo vai ser valorizado, mais o custo de vida é bem melhor, bem mais fácil para toda a população.